Mistérios da Antiguidade. Nas profundezas subterrâneas das movimentadas e soalheiras ruas de Roma moderna encontramos uma outra cidade adormecida. As suas portas, presas no tempo, abrem-se para um misterioso labirinto, frio, silencioso e eternamente escuro. No interior das catacumbas, pinturas e artefactos ornamentados decoram as paredes que outrora se enchiam de cadáveres humanos. Restos mortais de pessoas que acreditavam que estas câmaras estreitas conduziam à vida depois da morte. Durante 3 séculos, os cristãos da Antiguidade foram perseguidos por um tirânico Império Romano. O seu culto era ilegal. Foi durante esta época que os primitivos cristãos de Roma enterravam os seus mortos em corredores subterrâneos, na crença que, à semelhança da história bíblica de Jesus Cristo, que foi sepultado numa gruta, também eles seriam ressuscitados para uma nova vida. Quando estas velhas catacumbas foram finalmente descobertas, chegou-se à conclusão que existiam mais de 40 locais, formando um complicado labirinto de túneis que se entrecruzavam por baixo de Roma e abrigavam quase 5 milhões de corpos. Quando olhamos para esta coleção de cidades escondidas, torna-se claro que os esforços e as esperanças dos construtores das catacumbas eram de uma tal magnitude, capaz de tornar estes labirintos uma das grandes maravilhas da humanidade. Quem construiu as catacumbas? As cidades da morte. Um falecido não pode ser nem cremado nem enterrado dentro das muralhas da cidade. Assim decretava a lei romana entre os séculos II e IV depois de Cristo. Esta norma rígida sobre a forma como deveriam ser destruídos os cadáveres era imposta a todos os residentes de Roma. A maior parte dos romanos eram pagãos e preferiam ser cremados. As cinzas eram colocadas em pequenas urnas à superfície. No entanto, os primeiros cristãos e judeus de Roma insistiam em enterrar os seus mortos. Os cidadãos mais abastados tinham ladeado as estradas nos limites da cidade com túmulos familiares. Esses túmulos eram chamados catacumbas, uma palavra grega que significa nas cavernas. A designação teve origem nas cavernas naturais que ladeavam a Via Ápia, uma das antigas estradas que utilizavam os viajantes para entrar e sair de Roma. Foi no seu interior que o primeiro cemitério cristão foi construído à superfície. As catacumbas de Roma evoluíram destas primeiras. A maior parte está fechada ao público, de forma a proteger as pinturas murais que até a simples respiração humana poderia danificar irreparavelmente. Embora esta arte funerária tenha sido criada provavelmente para divertir os mortos, acaba por ser também uma janela única para o passado, revelando hábitos diários e antigas crenças religiosas na Roma dos séculos II e III depois de Cristo. A construção das catacumbas teve início no século II. A mudança de cemitérios à superfície para cemitérios subterrâneos deveu-se à necessidade de mais espaço. Os primeiros cristãos escavaram um vasto sistema de andares compostos por galerias e corredores e ligados por degraus estreitos e íngremes, que podiam descer até 4 pisos. Estas passagens medem cerca de 2,5 metros de altura e quase 1 metro de largura. Nas paredes foram escavadas sepulturas chamadas lucoli, palavra latina que significa espaço pequeno, cada uma com o tamanho suficiente para depositar um corpo. Foi nestes lucoli que os corpos dos cidadãos comuns, trabalhadores, crianças e idosos foram enterrados. Os ricos eram frequentemente sepultados em sarcófagos de mármore trabalhado, a forma mais dispendiosa de enterro. Os santos e os mártires, que morriam em nome da fé, eram sepultados no acrisólio, considerado um local de honra. Consistia numa sepultura escavada na parede por baixo de um nicho semicircular, também escavado na parede e decorado com figuras simbólicas pintadas.
Muitas catacumbas foram batizadas com o nome dos santos que lá foram sepultados. As catacumbas com o nome de São Pedro e São Marcelino contêm pinturas que fornecem pistas sobre os homens que escavaram estas cidades da morte. Na verdade, as catacumbas foram construídas por uma corporação de escavadores profissionais. Eram chamados Fassori, que significa os que fazem cavernas. Eram como um sindicato. Estamos a falar de uma arte especializada e de um ofício muito difícil. Os Fassori trabalhavam no subsolo rochoso por baixo de Roma, composto de tufo, um mineral mole que se assemelha a arenito. Os antigos escavadores moldaram esse mineral para construir as elaboradas galerias. Estão cheias de pormenores arquitetónicos diretamente esculpidos na pedra, dando a impressão que as catacumbas apareceram ali como que graças a uma força milagrosa.